Pi. Bom dia, gente. Estamos animados? Bom dia, gente. Agora sim. Bom, antes de começar, eu queria falar uma coisa. Eu estou morrendo de dor de barriga. Então, fique em espírito de oração por mim, para eu conseguir concluir esse sermão. Tá? Eu vou fazer, assim, o possível. E se eu sair correndo aqui, vocês já sabem o que aconteceu. Então, já me perdoem de antemão. Queria convidar vocês, então, a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 23. Nós vamos ler do 12 ao 35. Do 11 ao 35. Vocês já viram aquele filme 11 Homens e um Segredo? Larissa, tu não viu esse aí também? Eu chamei esse sermão de 40 Homens e um Livramento. Esse é o título do sermão. Então nós vamos ler. A partir do 11, escute com fé o que diz a palavra de Deus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Deus falando para Paulo. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos na conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e dos líderes judeus, disseram: Juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Ele foi até a fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamou um dos centuriões e disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para dizer? E ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresente Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente, terceira vez que essa palavra aparece, não comer nem beber enquanto não o matarem. Então estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia essa noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele era cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza.
Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informando de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós te pedimos a iluminação do teu Espírito, Pai. Assim como o Senhor iluminou a nossa mente e coração para que nós crescêssemos em Ti, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nessa manhã que o Teu Espírito esteja com a Tua igreja, iluminando mais uma vez, para que nós possamos entender quem Tu és, quem nós somos e qual é o Teu propósito, Deus, para as nossas vidas, para a Tua igreja, a partir dessa porção da Escritura, Deus, que o Senhor nos entregou, Pai. Então abençoa a Tua igreja, Deus, e nos revela Jesus Cristo mais uma vez. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Então, só para a gente contextualizar o que está acontecendo aqui, talvez alguém possa ter perdido alguma mensagem no meio do caminho, ou a gente tem algum visitante para tentar entender aqui o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que está o som? Está meio estranho, né? Eu posso pegar outro microfone aqui? Tu deixa? Oi. Melhorou? Beleza. Então, a gente vem estudando o livro de Atos já há um bom tempo. Na semana passada, então, nós vimos que Paulo foi a Jerusalém para a festa da Páscoa, para comemorar a Páscoa e estar com os irmãos. E ele foi desafiado ali por Tiago, irmão de Jesus, a fazer um voto no templo e levar alguns irmãos também. E quando ele chegou no templo, ele foi cercado ali pelas pessoas, pelo sinédrio. Tiraram ele do templo, espancaram ele, porque acusaram ele de ter introduzido no templo alguém que era gentil. Começaram a bater nele, e aí então entra essa cavalaria romana e salva Paulo, começa a interrogar, a entender o que é que está acontecendo. Só para a gente entender o que ele falou no final ali na carta, o que Félix falou na carta. Félix estava pronto a açoitar Paulo como um judeu, como se fazia com qualquer agitador judeu. Então Paulo fala que ele é um cidadão romano, daí, peraí, tira todo mundo da volta, para de bater em Paulo. Eles pegam Paulo e protegem Paulo, para tentar entender o que é que está acontecendo. E nesse momento, então, Paulo está preso, sob a custódia do Império Romano, sob a custódia de Félix. Eles estão tentando entender o que Paulo tinha feito de errado para estar apanhando. Será que ele estava fazendo alguma coisa? Será que ele estava agitando o povo contra Roma? Porque se Paulo não estivesse fazendo nada contra Roma, ele ia ser solto e tudo bem. Só que o mesmo Sinédrio, lembrem, que condenou Jesus, o mesmo Sinédrio que fez acusações falsas e testemunhas falsas e mataram o primeiro mártir, que era Estevão, lá em Atos capítulo 7, essa mesma corja está tentando agora tirar a vida de Paulo, para calar Paulo. Então é isso que está acontecendo. Então olha como é sério o que está acontecendo aqui. Talvez a gente possa, por falta de informação assim mais histórica, Félix era responsável por manter a ordem naquela cidade, em Jerusalém. E se alguma coisa saísse do controle, quem morria era ele. E mais, se essa conspiração que estava acontecendo contra Paulo, de fato acontecesse e Paulo morresse, Félix também morria, porque ele era responsável pela vida de Paulo. Então agora a gente vai entender algumas coisas
Por que vocês não acharam um pouco exagerado, assim, 200 e poucas pessoas para levar um prisioneiro até Cesareia? Por quê? Porque a vida de Félix estava em jogo. A de Paulo também, mas a de Félix também. Então, assim, para garantir, bota aí uns 100 cavaleiros, mais uns 100, e bota um monte de gente aqui para proteger Paulo, porque vai que uma flecha, um trem aí, como vocês dizem, né? Um trem pega Paulo no meio do caminho, mata ele, morre os dois, morre Paulo e morre Félix também. Então, é isso que está acontecendo aqui nessa passagem. Então, a gente, voltando assim, vamos devagarinho. Vocês lembram que na mensagem passada, nós acabamos a mensagem no versículo 11, que diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou, muito obrigado, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, olha só, Jesus se põe do lado de Paulo e diz que ali não é o fim da linha. Ainda tem muita coisa para Paulo fazer. Jesus faz uma promessa de que ele vai chegar em Roma e que ele vai poder testemunhar do Evangelho em Roma. E talvez alguns de nós aqui estão loucos para que Paulo chegue em Roma de uma vez, mas muita coisa ainda vai acontecer nessa novela até Paulo chegar em Roma. E nós vamos ver como Deus conduz a história de maneira soberana, por meios extraordinários e por meios ordinários. É importante a gente ressaltar isso aqui. Eu tenho uma amiga que ela fala assim que o crente não tem sossego, né, em nenhum momento. Jesus chegou lá e consolou Paulo. Paulo, depois de ter apanhado, depois de todas aquelas acusações, né? Uma noite tranquila, logo em seguida chega o menino correndo dizendo que estão fazendo mais alguma conspiração para matar Paulo. Eles não se deram por satisfeitos. E assim a gente segue. Então, olha só. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente. Vocês viram que essa palavra solenemente, juraram solenemente, aparece 3 vezes no texto. Que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 judeus fizeram um juramento de morte contra Paulo. Ô maldade, hein? Se a gente acha que tem inimigo, tem gente que não gosta de nós, a gente tem que repensar, né? Porque 40 pessoas juraram que não comeriam, fizeram greve de fome, fizeram um voto ali com Deus de que até eles matarem Paulo, eles não comeriam. Isso era lícito no Antigo Testamento. Fazer juramentos era lícito. É claro que aqui existe uma maldade que está junto. Mas por que esses judeus fizeram esse juramento? Primeiro, porque eles acreditavam que eles tinham a verdade, que Paulo estava sendo um inimigo da verdade a qual eles pregavam. E estavam demonstrando muito zelo por aquilo que acreditavam. Às vezes a gente se impressiona com outras religiões, com a dedicação, com a disciplina de outras religiões, até pessoas que tiram a própria vida por causa de religião. Mas isso não quer dizer que, por causa do zelo religioso, essas pessoas estão com a razão. E aqui era o caso. Os judeus tinham jurado que não comeriam até matarem Paulo. E eles foram aos principais sacerdotes e anciãos para propor esse plano. Qual que era o plano? Era pegar Paulo no meio do caminho. Não era no templo, não era diante do sinédrio, era no meio do caminho. Era realmente uma armadilha, uma emboscada. E eu queria incentivar aqui vocês quando a gente lê uma narrativa, a gente tem que entrar nessa história. É muito interessante isso aqui. É tão interessante que a Record faz novela disso. Mas é mais interessante a narrativa bíblica, eles colocam um monte de coisa que não tem nada a ver. Tá? Então, vamos ficar com a Bíblia, que é melhor.
Mas é uma narrativa em que nós entramos junto na história. A gente precisa ler e ver essas tensões acontecendo. Na minha cabeça, assim como músico, eu sei que muda a trilha sonora. Parece que quando começa a arrumar os cavalos para levar Paulo, muda a trilha sonora, parece que vai aumentar a velocidade, o negócio vai acontecer uma coisa. E a gente tem que ler a Bíblia assim, nas narrativas. Então há uma conspiração para matar Paulo. E assim, isso que está acontecendo aqui, a gente precisa... Vocês lembram que a gente já falou isso aqui várias vezes, que Paulo era o perseguidor da igreja. Agora Paulo estava sendo perseguido por aqueles que também tramavam planos. Paulo um dia também procurou sacerdotes para conseguir carta para prender os cristãos, para fazer maldade com os cristãos. E olha que ironia do destino. Está acontecendo isso com Paulo. Ele está sofrendo na pele aquilo que um dia ele também fez para os cristãos. Paulo conhecia o sinédrio, conhecia o cenário que ele estava vivendo, e ele sabia esse tipo de conspiração que estava acontecendo contra ele. E é interessante aqui o juramento que esses judeus fizeram. No grego, a palavra maldito é anátema. E aqui o tom do texto é que nós sejamos amaldiçoados por Deus se nós não matarmos esse maldito. A palavra anátema aparece 2 vezes. É que nós sejamos amaldiçoados por Deus se nós não matarmos esse maldito. Esse é o tom do texto. Só para a gente criar essa tensão mesmo, assim, que eles querem esfolar Paulo. Anátema também é uma palavra que Paulo usa lá na carta aos Gálatas, quando ele chama de maldito aquele que prega outro evangelho. Ironicamente, eles chamavam de maldito aquele que pregava o evangelho verdadeiramente. E aqui a gente tem uma aplicação. Zelo sem discernimento é destrutivo. A sinceridade por si só, em qualquer outra religião, não salva ninguém. Por mais zelosa que a pessoa seja em algum caminho que está errado, ela vai estar sinceramente errada. Só a verdade do evangelho salva as pessoas. Então aqui nós já entendemos um pouco da conspiração que está acontecendo para matar Paulo. Isso aqui vai longe, tá? Então a gente viu Jesus se colocando ao lado de Paulo de maneira sobrenatural. De fato, Jesus apareceu ali do lado e falou com Paulo e consolou o coração dele de maneira sobrenatural. Interessante aqui, meus irmãos, é que quando a gente olha para as cartas do Novo Testamento, a gente não vê os apóstolos encorajando as pessoas a orarem para que Jesus venha fisicamente do lado delas para encorajá-las. Mas as cartas nos encorajam a acreditar nas promessas e na presença de Deus no meio do seu povo. E eu não estou dizendo que você não pode sentir que Deus está do seu lado, que você pode ter um sonho, uma visão a respeito disso, mas essa não pode ser a regra básica da igreja, senão a gente cria a igreja daqueles que Jesus apareceu do seu lado, e é a igreja exclusiva daqueles que tiveram uma experiência assim com Deus. E não é esse o propósito, não foi isso que os apóstolos ensinaram para a igreja primitiva. Ou seja, a nossa experiência pessoal com Deus não pode ser a regra para todo mundo. Mas a palavra de Deus é sim a regra para todos nós. É por isso que nós cremos naquele princípio da reforma protestante que é o sola escritura. É somente a escritura que é a autoridade final da igreja.
Aqui entra em cena a providência divina. Jesus vem e se coloca do lado de Paulo e promete que ele vai chegar até Roma. Logo em seguida, ele fica sabendo que tem 40 homens que querem esfolar ele, matar ele. Primeiro, imagina o coração de Paulo nessa situação. Às vezes a gente fica com ansiedade por coisas tão menores. Agora imagina o coração do apóstolo nesse momento. E agora nós vemos o próprio Deus na sua providência fazendo valer aquilo que Jesus falou para Paulo. E como que Deus faz isso? Mandando o sobrinho de Paulo avisar que estavam conspirando contra ele. A gente precisa ser honesto aqui e dizer, como que o sobrinho de Paulo descobriu que estavam conspirando contra ele? Não sei. Lucas não diz isso para nós, não tem em nenhum lugar. Não sei se ele trabalhava numa taverna, num lugar onde ele escutou alguma conversa, mas ele ficou sabendo disso. E Deus usou isso providencialmente para avisar Paulo e para mudar completamente a circunstância. E aqui a gente precisa fazer uma aplicação importante. Deus tem poder para fazer coisas extraordinárias? Sim. Mas Deus também usa meios ordinários para cumprir os seus propósitos. Deus também usa meios ordinários. Como que Deus livrou Paulo dessa emboscada? Através de um menino que escutou uma conversa e avisou lá o general, o comandante, a pessoa responsável. E foi assim que Deus usou a sua soberania para livrar Paulo de maneira ordinária. Aqui a gente tem algo interessante. Eu não sei se o sobrinho de Paulo aparece na novela da Record, mas a Bíblia diz que Paulo tinha um sobrinho. E essa é uma das poucas informações que nós temos a respeito da família de Paulo. Então aqui nós sabemos que Paulo tinha uma irmã que morava em Jerusalém e que essa irmã tinha um filho que era esse sobrinho de Paulo. O resto é invenção dos diretores e das pessoas que fazem as novelas. Mas nós sabemos que Paulo, então, tinha uma irmã que morava em Jerusalém e o seu sobrinho também morava em Jerusalém. Esse é um único momento em que o Novo Testamento fala sobre a família de Paulo. Então o sobrinho vai até a Fortaleza Antônia, que é esse lugar onde Paulo estava preso, para avisar Paulo. A pergunta aqui é, por que os comandantes receberam esse menino e acataram a essa informação? Como eu falei antes, Paulo era um cidadão romano. Então, no momento em que se descobriu que Paulo era romano, eles levaram Paulo para a sala VIP da prisão, e é outro tratamento. Inclusive, Paulo poderia receber mantimentos e pessoas da sua família enquanto estava preso, como preso, né, político ali. Por ser cidadão romano, ele tinha esses direitos. Então, por isso esse menino conseguiu entrar na fortaleza, avisar Paulo. Paulo chamou o centurião chamou o comandante e a circunstância mudou. O comandante, então, recebe com gentileza esse menino, tomando pela mão o centurião, e o ouve em particular. E assim, é muito interessante ver nessa história a soberania de Deus permeando todas as coisas. Primeiro a gente vê a fúria malévola dos judeus contra Paulo. Deus permitiu que os judeus se insurgissem contra Paulo de maneira voraz. Fazia parte do propósito de Deus. Deus poderia ter apaziguado o coração deles e ter deixado para lá? Poderia. Mas Deus fez o uso da sua soberania, simplesmente deixando rolar. Ao mesmo tempo, dentro do Império Romano,
Paulo amoleceu o coração lá de Félix, do centurião e das pessoas em favor de Paulo. E a gente só consegue saber isso porque nós cremos num Deus soberano, que está por detrás de toda a história. Mas agora, no frigir dos ovos, as coisas estão acontecendo, a gente não sabe por que uma coisa aconteceu assim, porque a outra coisa aconteceu assado. Mas Deus é soberano. Deus está no controle da história, da igreja e da sua vida também, meu irmão. Deus não precisa de coincidências. Ele governa todos os detalhes. O mesmo Cristo que prometeu levar Paulo a Roma, moveu um menino anônimo para cumprir a sua palavra. Eu queria falar algo importante aqui. Não despreze as coisas ordinárias que nós fazemos em prol do Evangelho. Desde receber uma pessoa na recepção, de arrumar o som, de arrumar aqui as cadeiras, de fazer um café. Deus pode usar soberanamente para a sua glória toda e qualquer atitude ordinária que nós fizermos. Amém? Agora nós vamos do versículo 23 ao versículo 35. Então ele chamou, depois de tudo isso que aconteceu, ele chamou 2 de seus centuriões. Um centurião comanda 100 soldados. 2 centuriões. Prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas. Então lembra do negócio da fuga? Tipo assim, na calada da noite. Ó, prepara os cavalos, mudou a trilha sonora, começou, sei lá, música do Missão Impossível, sei lá, vai na tua cabeça aí. Começaram a montar os cavalos e começaram a botar toda a estratégia para levar Paulo para Cesareia. Por que para Cesareia? Cesareia era a capital romana da Judeia. Tá? A Judeia é a província ali onde todos os judeus viviam. E a Cesareia então é a capital. E, olha que interessante, Paulo era de Tarso da Cilícia. E esse cara que era o governante de Cesareia, que recebe a carta, ele governava a Judeia e a província da Cilícia. Ou seja, Paulo, que era da província da Cilícia, também estava debaixo da jurisdição desse cara. Então o Cláudio Lisias ali se livrou do problema, enviando Paulo para Cesareia, ó, é contigo, tá? Não é da minha jurisdição, resolve aí. E montou toda uma estratégia ali com 200 soldados, 70 cavaleiros, para garantir que nada de ruim acontecesse com Paulo. Providencie uma montaria para Paulo e leve-no em segurança ao governador Félix. Aqui é interessante. A gente tem um modelo de carta que pode nos ajudar também a entender as cartas que eram escritas. Sempre Paulo vai falar quem ele é e para quem que ele está escrevendo. No Novo Testamento é assim. Aqui a gente tem um exemplo. Cláudio Lisias é ele, ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. E aqui a gente tem algo interessante, né? Olha como o ser humano ele gosta de maquiar a verdade, né? Leia assim, de maneira irônica, essa carta aqui no primeiro momento. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele era cidadão romano. O Cláudio Lisias estava louco para bater o brinde de Paulo ali na frente de todo mundo. Só que na hora que ele escreveu, ele falou, não, eu sabia que ele era cidadão romano e eu salvei Paulo. Eu salvei um cidadão romano. Inclusive, estou te entregando ele porque ele está debaixo da sua jurisdição. Fez todo um floreio, como a gente diz, né? Na carta. Essa parte da carta não é verdade, não é bem verdade, né? Sabe aquela verdade que é mais ou menos?
Querendo saber por que estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Então aqui é o veredito de Cláudio Lisias. Paulo, pelo que ele percebeu, não tinha nenhuma acusação concreta, a não ser essa discordância doutrinária entre as duas igrejas ali, a presbiteriana e a batista, os fariseus e Paulo, que estava pregando a ressurreição. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Então, olha só, estrategicamente, Paulo vai para Cesareia e fica lá na prisão, no pretório de Herodes. E vai demorar agora. Aquela velha... Se no Brasil tem burocracia, Roma também tinha. Então, a velha burocracia, né, para até ver qual que era a acusação contra Paulo, depois apresenta, depois, né, passa um tempo, e Paulo fica ali 2 anos preso nessa prisão. 2 anos. E às vezes na narrativa de Atos parece que é mais rápido, né? Mas Paulo ficou um bom tempo ali. Ali ele pregou para várias pessoas. Às vezes a gente acha que, Paulo foi preso e agora travou todo o ministério de Paulo. Coitado do Paulo, ficou preso lá 2 anos. Não. Lá Paulo tinha uma audiência fresca para ouvir o evangelho. Ele pregou para todos os soldados romanos, pregou para a esposa do Félix, pregou para várias pessoas. E muitos se converteram. Aqui tem uma questão que a gente lendo o corrido, a gente não para pensar, que é, como que Lucas, o escritor de Atos, teve acesso a essa carta que foi enviada de um governador romano para o outro? A gente não sabe. A gente não sabe. Lucas não menciona isso. A gente não sabe se um desses governadores, que era o Cláudio Lisias, se converteu pela pregação do evangelho, pelo testemunho de Paulo, ou se alguém teve acesso a essa carta e repassou. A gente não sabe o que aconteceu aqui. Mas, de fato, aqui a gente tem um documento histórico de que essa narrativa é uma verdade. Ela realmente aconteceu. Então, Paulo pregou para Félix, pregou para Festo e para Drusila, esposa de Félix. Anunciou o evangelho à guarda pretoriana e mais tarde apelou para César, cumprindo a promessa de Jesus. Então, olha que interessante. Jesus promete para Paulo que ele vai chegar até Roma. E agora o plano de Deus está em ação. E tudo que parecia estar contra Paulo, agora Deus está usando todas essas circunstâncias a favor da pregação do Evangelho. Ele está usando Paulo em todas essas circunstâncias, pregando diante das grandes autoridades, como Félix, como Cláudio Lisias, e depois ele vai para Roma. Então Deus está usando soberanamente as circunstâncias para que o Evangelho avance. Versículo 31, os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informando de que ele era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Vocês lembram que eu falei que
O Félix, ele era o governador de toda a região da Judéia e também da Cilícia. Por isso que a primeira pergunta que ele faz é essa: tá, mas de onde que é o acusado? Ele é de Tarso da Cilícia. Ah, beleza, então está dentro da minha jurisdição, porque ele poderia até ter um problema político de julgar alguém que não era da jurisdição dele, está todo um problema lá. Então, aqui, Félix toma esse cuidado. Para a gente finalizar, aqui a gente viu a providência sobrenatural de Deus, de Jesus se colocando ao lado de Paulo, no momento de fragilidade. Depois nós vimos a providência divina, através de meios ordinários, através do sobrinho de Paulo, dando notícia sobre a conspiração e livrando Paulo dessa emboscada, e levando Paulo em segurança, bem armado, até Cesareia. E aqui ele já está indo para o caminho de chegar até Roma. Ou seja, Jesus promete e Deus faz cumprir essa promessa. Então eu tenho algumas aplicações finais a respeito desse texto. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido fazer uma narrativa em que vocês se interessaram por continuar lendo Atos nas suas casas. A primeira aplicação, eu já falei no meio da mensagem, mas só para recapitular, Deus é soberano. Deus dirige todas as decisões humanas, até as malignas, para cumprir os seus planos. O mal humano não frustra a vontade divina. Ele a executa sem saber. Às vezes a gente não sabe por que coisas ruins acontecem, mas essas coisas ruins também não fogem do plano soberano de Deus. Isso para nós, irmãos, deve ser um alívio. Eu sei que no momento da dor, no momento da angústia, do sofrimento, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: por que Deus está permitindo isso? Isso acontece. A resposta genérica para essa pergunta é: Deus está permitindo isso para cumprir o seu propósito na sua vida. Deus está permitindo essas coisas porque Ele, de alguma maneira, está trabalhando na sua vida, para que você cresça à imagem e semelhança de Jesus, e para que Deus te leve aonde Ele quer, assim como Ele está fazendo com Paulo. A segunda aplicação é: Deus age por meios sobrenaturais e por meios naturais. Ele aparece a Paulo, Jesus aparece a Paulo, mas também move um sobrinho e um comandante para cumprir o seu propósito. Deus opera tanto o milagre quanto no ordinário. Isso nos conforta de saber que Deus está agindo. Às vezes a gente está orando por um milagre e o milagre vem de outro jeito que a gente está esperando. Vem de meios ordinários. Uma terceira aplicação é: às vezes Deus faz essas coisas com a gente, Ele não nos revela tudo. Ele falou assim: o meu desejo para ti, Paulo, é que você testemunhe em Roma. Ele só não falou tudo o que ia acontecer no meio do caminho. E às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes isso fica meio, subentendido, ou fica na surpresa, até para que a gente não morra de ansiedade, né? Se Deus falasse para Paulo tudo que ia acontecer daqui para frente com ele, Paulo ia sofrer por antecedência, com ansiedade, com várias coisas. Então Deus está preservando, ao mesmo tempo de não revelar tudo, Deus está preservando Paulo, mas Deus está ao lado de Paulo, fazendo com que ele avance e consiga passar por todas essas fases difíceis que vão acontecer daqui para frente.
Deus não promete uma viagem tranquila, mas uma chegada segura. Para a gente encerrar, essa passagem serve não para a gente descobrir que Paulo tinha um sobrinho e uma irmã, mas para conhecer o Deus de Paulo. Porque o Deus de Paulo é o nosso Deus. O Deus de Paulo é o nosso Deus. O mesmo Deus que cuidou de Paulo em todos os detalhes, está cuidando da igreja através dos séculos, está cuidando de mim, de você e das nossas famílias. Deus dirige os impérios, as leis e as circunstâncias a favor dos seus. O nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, e eu quero que vocês não interpretem isso na perspectiva da teologia da prosperidade, nem do triunfalismo, tá? Mas eu vou falar uma frase aqui. Até que seja o momento de cada um aqui, nós todos somos imortais. Entenderam? E essa frase vai fazer mais sentido agora para frente. Guardem essa frase. Até que seja o momento de cada um, todos nós aqui somos imortais. Essa frase vai fazer sentido mais para frente, mas guardem isso aí. A gente precisa lembrar das palavras de Jesus. Olhando para a vida de Paulo e para a nossa vida, nós precisamos lembrar das palavras de Jesus lá em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E uma das palavras que mais me conforta, e que foi escrita pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Esse é o nosso Deus. Essa passagem de hoje nos informou a respeito da vida de Paulo, alguns detalhes que talvez alguns aqui não sabiam. Mas essa passagem exaltou ainda mais em nossos corações a soberania de Deus e nos desafiou a confiar e continuar confiando nesse Deus que é soberano sobre a história, sobre a igreja e sobre as nossas vidas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, quando nós olhamos para a história de Paulo, às vezes parece tão distante da nossa realidade. Às vezes nós somos tentados a duvidar, tentados a pensar que essa história é uma história que aconteceu muito tempo atrás. Mas nós te pedimos, Senhor, como os discípulos um dia oraram, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa confiança em Ti. Para que nós possamos crer que o mesmo Deus que salvou Paulo, que conduziu Paulo em segurança por diversas adversidades, também está ao nosso lado. Porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós podemos confiar, Senhor, nessa promessa, Senhor. Nós podemos confiar nas Tuas promessas a respeito do Teu povo. E nós viemos, Senhor, nesse domingo, para ser lembrados dessas promessas, Pai, e encorajados pelo Teu Espírito, Senhor, a continuar crendo em Ti. Nós Te pedimos, Senhor, mais uma vez, aumenta a nossa fé, nos ajuda a crer, Senhor, nos ajuda a permanecer, para cumprir o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas
e nessa igreja também, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?